No início da semana para Grenal, o Internacional já movimenta o mercado de transferências e encaminha a contratação de um reforço para o setor do ataque, em troca de alguns jogadores que serão emprestados para um clube de Santa Catarina. No treinamento do CT Parque Gigante, Paulo Vitor é a grande presença, já que deverá ser confirmado como titular no Clássico Grenal. Bosquilha preocupa e a direção também olha para o mercado ucraniano em busca de reforços que fechem o elenco nessa temporada. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 14 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, no Diário do Inter KTO. E eu começo falando tudo sobre Alexandre Alemão, atacante de 23 anos de idade que pertence ao Avaí e que está muito próximo de fechar um contrato com o Internacional. Ele é um atacante de área, tem 1,82 m, não é lá um atacante muito alto, mas é um cara que faz a referência e disputou o último Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Ele pertence ao Avaí, estava no time sub-23 da equipe catarinense e foi emprestado para o Novo Hamburgo para disputar o Campeonato Gaúcho. Fez um bom Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, inclusive tendo uma atuação destacada contra o Internacional no Beira-Rio. Fez pivô para cima do Cuesta e do Bruno Mendes à vontade. Na penúltima rodada do Gauchão, ele teve uma entorse no tornozelo. E aí o Novo Hamburgo e o Avaí chegaram à conclusão de que o melhor seria que o Alexandre Alemão ele fizesse o seu tratamento em Florianópolis, no Avaí, já que ele não poderia voltar a jogar pelo Novo Hamburgo, porque o campeonato ele estava se encerrando e o empréstimo dele ia só até o fim do Gauchão. Ele está no Avaí, se tratando. Tem mais 2 semanas de recuperação dessa entorse no tornozelo. E o Internacional buscou informações sobre esse jogador e abriu uma negociação. Eu conversei com o Júlio Hertz, que é presidente do Avaí. E o que o presidente do Avaí me passou é que o negócio está encaminhado. Tanto existe o interesse da parte do Internacional pelo Alexandre Alemão, como existe o interesse do Avaí em liberar o Alexandre Alemão para o Internacional. Tá, o que o Avaí vai ter em troca? Jogadores emprestados. E é exatamente nessa parte que as partes, desculpa a redundância, é nessa parte que os dois clubes estão conversando no momento. Saber quais jogadores o Internacional estaria disposto a ceder pelo Alexandre Alemão indo para o Internacional. Eu perguntei para o presidente do Avaí quais são as procuras do time catarinense. Quais posições o Avaí está procurando no mercado. E ele me disse, cara, a gente vai reforçar bastante o time para o Campeonato Brasileiro, que começa em algumas semanas. A gente precisa contratar zagueiro, lateral direito, um camisa 10, um camisa 9 e um atacante de lado. Uns 5 caras. Então, assim, dentro do elenco do Internacional, existem muitas possibilidades de jogadores que podem ser emprestados, que não estão sendo utilizados. Por exemplo, lateral direito tem o Lucas Mazetti, zagueiro, tem o Thiago Barbosa, tem o João Félix. Camisa 10, tem o Lucas Ramos. Tem o Estevão, que é da base, que não vai ter espaço muito ao longo desse ano. Talvez fosse interessante ele jogar um campeonato brasileiro. Ponta não tem tanto. E camisa 9 também não tem tanto, até porque o Internacional está buscando exatamente o Alexandre Alemão. Então acho que vai ser por aí. Lateral direito, zagueiro, quem sabe, um meia. 2 nomes foram sugeridos pelo Avaí para o Internacional. O do Caio Vidal e também o do Lucas Ramos. O empresário do Caio Vidal garante que o jogador não tem interesse em deixar o Internacional, que vem tendo oportunidades com o Medina, inclusive fez gol agora contra o Guarani de Bagé, e não pretende ir para a equipe do Avaí. Então o Caio Vidal dá pra gente descartar e acho muito improvável que o Internacional aceitasse liberar esse jogador pelo Alexandre Alemão. Outro jogador que foi sugerido foi o Lucas Ramos, que este sim tem uma possibilidade maior do Inter liberar, porque é um jogador que dificilmente pega a lista, é um jogador que tem pouca minutagem, que tem muita concorrência, pra meia. O Lucas Ramos concorre com o Tyson, com o Bosquilha, com o Maurício, com o Edenilson, com o D'Alessandro. É uma concorrência grande. Tem Palácios ainda que dá pra colocar ali. É uma concorrência grande. Então pode ser que o Inter libere o Lucas Ramos de fato e seja um dos jogadores que vá pro Avaí. Mas o Alexandre Alemão está nessa fase final de recuperação da lesão no tornozelo e deverá chegar no Internacional, mas não se preocupa, até o Campeonato Brasileiro ele está recuperado, não foi uma lesão tão séria assim, foi uma entorse no tornozelo, vai tirar ele do gramado umas 2 semanas, então para a estreia do Brasileirão, se o Inter de fato fechar essa contratação
com certeza ele vai estar à disposição. É um centroavante que o Inter busca para grupo, para brigar por posição com Wesley Moraes, para brigar por posição com o Cadorini, com o próprio David que tem atuado naquele setor, dá uma característica um pouco diferente dos outros jogadores, é um cara que faz pivô, que finaliza bem, então esse é o jogador que o Inter está procurando contratar e já praticamente encaminhou a contratação desse jogador. Tá, avançando, deixa eu falar sobre o treino da manhã dessa segunda-feira no CT Parque Gigante, que contou com a presença do Paulo Vitor, e essa era a grande expectativa da atividade nessa manhã. O Paulo Vitor foi liberado pelo DM, ele saiu sentindo algumas dores na partida contra o Guarani de Bagé, não teve nenhuma lesão constatada, portanto, deverá estar à disposição no Clássico Grenal. E estando à disposição no Clássico Grenal, a tendência é que ele seja titular, já que o Moisés está fora do Campeonato Gaúcho. E aí, a gente tem um time do Inter praticamente definido para o Grenal quase uma semana antes. O próprio Medina admitiu que a base do time está fechada. É Daniel, Bustos, Kaique Rocha, Victor Cuesta e o Paulo Vitor na lateral esquerda, já que o Moisés está machucado. Gabriel e Lisiero, os 2 volantes. Edenilson, Maurício e Tyson, os 3 meias. Na frente o David. Esse é o time do Internacional para o Grenal. Não deve ter grandes novidades em relação a isso, não. Quem desfalcou o Inter na atividade dessa manhã no CT Parque Gigante foi o Bosquilha, que já não havia viajado para Bagé por conta de um desconforto muscular e esteve de fora da atividade no CT Parque Gigante. É uma preocupação. O Bosquilha não é titular? Tudo bem, o Bosquilha não é titular, mas é uma preocupação, principalmente pensando no cara que, quando o Tyson sentiu no intervalo do Grenal, foi o primeiro a entrar. É um 12º jogador. É uma opção muito importante para o Medina. Então a gente vai ficar de olho. O Inter acredita que ele irá se recuperar até o próximo Clássico Grenal, mas essa não é uma garantia, muito depende da evolução dele ao longo dessa semana. Ele que tem esse quadro de desconforto muscular e vem apresentando problemas físicos ao longo dessa temporada. Uma última, e essa informação do nosso colega bonito Lucas Colar, do Vozes do Gigante. O Lucas Colar informou que o Inter fez uma proposta e uma sondagem pelo Alan Patrick, meia do Shakhtar Donetsk, que, enfim, foi formado no Santos, teve passagem pelo Internacional. E que a direção do Inter entende que o Alan Patrick seria um cara muito importante pro modelo de jogo do Inter, seria um cara que encaixaria como uma luva no time do Inter. Eu não tinha informação de que o Inter tá procurando um meia, tá? E pra mim a grande novidade é essa. O Inter procurando um meia no mercado, sendo que, como eu falei, tem Bosquilha, tem Maurício, tem Tyson, tem Edenilson, tem Palácios, tem muitos jogadores para aquela função. A gente vai analisar as movimentações de mercado internacional nos próximos dias. Pode ser uma questão muito também de ocasião, né? Uma questão ocasional, já que o Alan Patrick está com o imbróglio lá na Ucrânia e é considerado um bom jogador, então pode ser por isso também, mas a gente vai analisar as movimentações de mercado do Inter nos próximos dias, tá? Pra fechar, vamos falar de KTO, senhores. Eu me dei mal, porque eu falei pra vocês apostarem no Manchester City, né? Não falei, não tem como o Manchester City não ganhar esse jogo. Não ganhou, empatou. Abraço pro Patrick Vieira, que mandou uma bela retranca pro lado do Manchester City. Não vou ter cara de sugerir uma aposta aqui pra vocês hoje. Só vou sugerir pra vocês que vocês joguem lá na KTO, se registrem, coloquem o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!